Você já parou para pensar que o hábito de passar horas a fio olhando para o celular pode estar impactando seus níveis de colesterol? Mesmo que você acredite, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios regularmente? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência dedicada à prevenção de doenças cardiovasculares em pacientes idosos e de meia idade. E venho observando um fenômeno crescente em meu consultório: pacientes que apresentam elevações inexplicáveis de colesterol LDL e marcadores inflamatórios, mesmo seguindo todas as orientações nutricionais, mas que passam grande parte do dia imersos em atividades digitais. Nesse contexto, definimos sedentarismo oculto como o período prolongado de inatividade física, associado ao uso de dispositivos eletrônicos, sejam computadores, tablets ou smartphones, durante o lazer ou o trabalho. Ao contrário do sedentarismo tradicional, que envolve ficar sentado na mesma cadeira, sem interrupções. O sedentarismo oculto envolve movimentos mínimos, quedas na frequência de passos diários e imobilidade dos membros inferiores, fatores que prejudicam a captação de gordura pelas células musculares e reduzem a atividade de enzimas responsáveis pelo metabolismo lipídico, como a lipoproteína lipase. Além disso, cada notificação que chega ao seu aparelho dispara um pequeno pico de cortisol, o hormônio do estresse, que promove resistência à insulina e estimula a produção de colesterol pelo fígado. Esse ciclo de estímulo constante, aliado à falta de circulação ativa, cria um ambiente perfeito para a oxidação de LDL e a inflamação endotelial, acelerando o processo de aterosclerose. Hoje, vamos analisar, em profundidade, como ficar horas no celular gera sedentarismo oculto e desregula o metabolismo lipídico. 2. De que forma as notificações automáticas disparam cortisol em excesso e inflamam suas artérias? 3. Quais são as regras de ouro de higiene digital que você deve adotar imediatamente para proteger seu coração ao final deste roteiro? Você terá entendimento completo dos mecanismos fisiológicos envolvidos e um guia prático para transformar seu uso de tela em uma rotina segura para o seu sistema cardiovascular. Quando você se senta por horas a fio, imerso em seu celular, tablet ou computador, ocorre uma redução drástica na contração dos principais grupos musculares, especialmente das panturrilhas e das coxas. Esses músculos, quando ativados, desempenham o papel de bomba muscular que impulsiona o sangue venoso de volta ao coração e, simultaneamente, estimulam o metabolismo lipídico ao aumentar a atividade da enzima lipoproteína lipase na superfície endotelial. A lipoproteína lipase é fundamental para o processamento de lipoproteínas, ricas em triglicerídeos, quebrando-as em ácidos graxos livres que são captados pelas células musculares para a produção de energia. Em uma pessoa ativa, a simples caminhada diária de 5.000 a 10.000 passos estimula essa enzima, permitindo que o colesterol LDL seja removido da corrente sanguínea e que partículas de HDL exerçam seu efeito protetor de transporte reverso de colesterol. Contudo, quando você permanece imóvel, em uma posição que exige apenas movimentos mínimos dos dedos, menos como rolar a tela de um aplicativo, a lipoproteína lipase fica praticamente inativa. O resultado imediato é a queda na captação de triglicerídeos e de colesterol pelas células, elevando suas concentrações plasmáticas e favorecendo o acúmulo de partículas de LDL na parede arterial. Paralelamente a esse mecanismo, o sedentarismo oculto promove resistência à insulina. Estudos clínicos mostram que ficar sentado por mais de 60 minutos consecutivos reduz a sensibilidade das células musculares ao açúcar circulante, elevando os níveis de glicose e insulina no sangue. A hiperinsulinemia crônica estimula a síntese de ácidos graxos no fígado, através da ativação do fator de transcrição SRBP1C, aumentando ainda mais o pool de lipoproteínas VLDL, que após a remoção parcial de triglicerídeos se tornam partículas de LDL pequenas e densas, mais propensas à oxidação. Além disso, a ausência de estímulo mecânico
nos vasos resultante do sedentarismo prolongado, reduz a liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais. O óxido nítrico não apenas promove vasodilatação imediata, mas também inibe a expressão de moléculas de adesão e a migração de monócitos para a parede arterial. Sem esse efeito protetor, as partículas de LDL oxidadas aderem com maior facilidade ao endotélio, desencadeando uma resposta inflamatória que culmina na formação de placas ateroscleróticas precoces. Em termos epidemiológicos, um estudo de coorte publicado no Journal of the American Heart Association acompanhou 5.000 adultos por 8 anos e constatou que cada hora adicional diária de uso de tela sentado se associou a aumento de 12% no risco de hiperlipidemia severa e de 8% no risco de evento cardiovascular, independentemente dos níveis de atividade física moderada a vigorosa relatados. Isso significa que mesmo quem pratica exercícios regulares precisa interromper longos períodos de inatividade digital para proteger adequadamente o metabolismo lipídico e prevenir complicações cardiovasculares. As notificações constantes que surgem na tela do seu celular, sejam sons, vibrações ou banners visuais acionam instantaneamente o sistema de resposta ao estresse do seu organismo. Esse sistema envolve o eixo hipotálamo e hipófise adrenal, com liberação sequencial de CRH, hormônio liberador de corticotropina, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, e, finalmente, cortisol pelas glândulas adrenais. Enquanto uma ou duas notificações isoladas causam picos de cortisol moderados. Quando recebemos dezenas ou centenas de alertas por dia, essas elevações se tornam crônicas, mantendo o cortisol elevado por horas a fio. O cortisol em excesso exerce múltiplos efeitos adversos no sistema cardiovascular. Primeiro, ele aumenta a resistência vascular periférica, pois sensibiliza receptores vasoconstritores aos catecolaminas. Segundo, promove redistribuição de gordura para depósitos viscerais, particularmente ao redor do abdômen, que estão diretamente ligados à disfunção metabólica e à elevação do colesterol LDL. Terceiro, o cortisol induz expressão de moléculas pró-inflamatórias, como interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa pelas células do endotélio e pelos macrófagos residentes na parede arterial. Essas moléculas recrutam mais células inflamatórias e aceleram o processo de formação de placa aterosclerótica. Em um experimento controlado, voluntários jovens saudáveis foram expostos a 100 notificações simuladas de aplicativos em um período de 2 horas. O grupo apresentou picos de cortisol sérico de até 50% acima do basal, bem como aumento de 15% nos níveis de parada cardio-respiratória ultrassensível em amostras de sangue, colhidas 2 horas após o experimento. Embora esses dados tenham sido obtidos em adultos saudáveis, o impacto em idosos com aterosclerose prévia ou hipertensão estabelecida é ainda mais grave, pois há menos reserva homeostática para compensar o estresse crônico induzido por notificações excessivas. Além disso, o estresse digital também altera o padrão de sono, reduz a produção de melatonina e atrapalha a recuperação cardiovascular noturna. A melatonina é um hormônio que regula o ciclo sono-vigília e possui propriedades antioxidantes, importantes para neutralizar radicais livres gerados pelo estresse inflamatório diurno ao comprometer o sono. O hábito digital prolongado interfere nos processos de reparo endotelial e manutenção da elasticidade arterial. Para mitigar esses efeitos, é fundamental controlar o fluxo de notificações, limitar a notificações estritamente essenciais, agrupar alertas em janelas de checagem pré-definidas e utilizar modos não perturbe em horários sensíveis do dia, como ao acordar e antes de dormir, para combater de forma eficaz os mecanismos danosos do sedentarismo oculto e do estresse digital. Implemente estas 3 regras de ouro de higiene digital, desenhadas para equilibrar o uso de telas e proteger seu sistema cardiovascular.
Regra 1. A regra dos 60 minutos: programe um lembrete ou alarme para tocar a cada 60 minutos de uso contínuo de qualquer dispositivo digital. Ao soar, interrompa imediatamente o que estiver fazendo e execute uma sequência rápida de movimentos para reativar a circulação. 1. Levante-se da cadeira ou sofá. 2. Alongue as panturrilhas contra uma superfície estável por 20 segundos. Trocando de perna. 3. Realize 10 elevações de calcanhar para mobilizar a bomba muscular da panturrilha. 4. Caminhe por 2 a 3 minutos, mesmo que seja apenas dentro da sala ou no corredor da casa. Este ciclo de quebra de mobilidade reduz em até 50% a queda na atividade da lipoproteína lipase e ajuda a manter níveis mais estáveis de colesterol plasmático. Regra 2. A regra do modo não perturbe consciente. Defina períodos fixos de silêncio de notificações, particularmente nas primeiras 2 horas após acordar e na última hora antes de dormir. Durante essas janelas, permita apenas chamadas de emergência e alarmes médicos, agrupe todas as outras notificações para chegar em um único lote, em horários de checagem pré-definidos, por exemplo, 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. Utilize o recurso respostas automatizadas em aplicativos de mensagem para informar remetentes de que você responderá posteriormente. Essa prática reduz picos repetidos de cortisol pela manhã e melhora a qualidade do sono noturno, permitindo recuperação endotelial e produção adequada de melatonina. Regra 3. A regra da fronteira sem tela. Estabeleça áreas livres de dispositivos em sua casa. Escolha um santuário de descanso. Pode ser um canto da sala ou um canto do quarto, onde não haja TV, celular, tablet ou computador. Decore com livros, plantas ou objetos relaxantes. Ao ocupar este espaço, pratique atividades sem uso de telas, como leitura impressa, meditação ou conversa com familiares. Evite consumir notícias ou redes sociais neste local. Mantendo-o livre de estresse digital, use este espaço como um sinal psicológico de pausa cognitiva, permitindo que a sua mente e o seu corpo relaxem. A aplicação sistemática destas 3 regras cria um ecossistema doméstico que favorece a atividade física moderada, reduz a estimulação excessiva do eixo do estresse e protege a saúde arterial. Para transformar estas regras em hábitos duradouros e mensuráveis, siga este plano de ação estruturado em 4 semanas, com metas semanais claras e ferramentas de monitoramento. Semana 1. Estabelecendo a base, escolha uma ferramenta de timer Pomodoro ou aplicativo de lembretes, que suporte ciclos de 60 minutos de tela e 10 minutos de pausa. Configure alertas visuais e sonoros para o período de lazer digital. Defina seus horários de modo não perturbe, das 6 horas às 8 horas da manhã e das 21 horas às 22 horas. Identifique o santuário sem tela em sua casa e doxou pronto. Almofadas, livros, uma xícara de chá de ervas. Passe pelo menos 15 minutos por dia neste espaço, sem dispositivos. Semana 2. Implementando as pausas ativas. A cada alarme de pausa, execute os 4 passos de alongamento e caminhada descritos na regra dos 60 minutos. Mantenha um diário simples, anotando quantas pausas você completou em cada dia. Agrupe notificações não urgentes em 2 janelas de checagem, 11 horas e 15 horas. Durante essas janelas, reserve 10 minutos para revisar e responder. Nos momentos de lazer sem tela, passe pelo menos 20 minutos no seu santuário sem tela, realizando uma atividade relaxante. Semana 3. Aprofundando o hábito, aumente o tempo no santuário sem tela para 30 minutos por sessão, idealmente 2 vezes ao dia. Avalie como a frequência cardíaca de repouso e a qualidade do sono melhoraram. Anote valores de frequência cardíaca pela manhã, antes de qualquer tela, e compare com os valores iniciais. Compartilhe com um familiar ou amigo próximo seu diário de pausas e peça para que ele chame você, caso perceba que está há muito tempo sem se movimentar. Semana 4. Avaliando e ajustando,
Revise seus registros de pausas ativas. Quantas vezes você seguiu o timer? Quantas notificações agrupadas e quantas sessões nos santuários sem tela? Meça seu colesterol total, LDL e HDL em laboratório ou confira os últimos exames se realizados recentemente. Compare com exames anteriores à intervenção. Ajuste seu plano. Se ainda houver longos períodos de inatividade, adicione lembretes extras na metade do ciclo ou planeje breves caminhadas externas de 5 minutos após o almoço. Continue a bloqueio de notificações fora dos horários definidos e incentive alguém da família a adotar também o santuário sem tela. Ao concluir este plano de 4 semanas, você terá reduzido significativamente o sedentarismo oculto, minimizado picos de cortisol e protegido suas artérias da inflamação crônica. Seu coração agradecerá com níveis lipídicos mais saudáveis e maior sensação de bem-estar. Você aprendeu que o hábito digital de ficar horas em frente às telas, sem pausas, é um fator silencioso de sedentarismo e de estresse que eleva seu colesterol e inflama suas artérias. Ao aplicar as regras de higiene digital, adotar pausas ativas, criar zonas sem tela e seguir o plano de ação de 4 semanas, você estará no caminho para reverter esses efeitos e garantir uma circulação mais saudável. Desafio imediato. Hoje mesmo, inicie o timer Pomodoro. Realize a primeira pausa ativa. Experimente 15 minutos no seu santuário sem tela. Nos comentários, compartilhe quantas pausas você completou e como se sentiu em termos de disposição e clareza mental. Seu relato pode motivar outras pessoas a se libertarem do sedentarismo digital. Se este roteiro foi útil, deixe seu like, inscreva-se no canal Doutora Carolina Almeida, Saúde em Dia. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa resgatar o coração do hábito digital. Até o próximo vídeo, cuidando sempre do seu bem mais precioso, o coração.